Rudolfo Lago, analista político, jornalista e diretor do jornal Correio da Manhã, fala ao Norte Entrevista a respeito dos bastidores da política em Brasília. Estratégia de Bolsonaro de convocar um ato em sua defesa para o dia 25 de fevereiro. Algo que está sendo considerado aí por boa parte aí dos analistas, né, como uma jogada de altíssimo risco, né? Então, acaba sendo inevitável a lembrança de uma outra situação na qual um presidente da República que estava acuado chamou as pessoas às ruas para sair em defesa dele vestido de verde e amarelo, né? Foi o Fernando Collor, em 1992, que fez esse pedido, e o pedido virou um tremendo tiro pela culatra, né? As pessoas saíram às ruas vestidas de preto, né? E aquilo ali significou ali o fim, né, do apoio popular ao Fernando Collor na ocasião. Ninguém acredita em algo parecido agora, tá? Quer dizer, o Fernando Collor, àquela altura, ele tinha menos apoio popular, menos estrutura partidária, ele não tinha um partido grande como o Bolsonaro hoje tem, né? O Bolsonaro hoje tem um partido muito bem estruturado, um dos maiores do país, que é o PL. Existe o fenômeno das redes sociais que não existia naquela época do Fernando Collor, hoje, que é um fenômeno importante que a gente não pode desconsiderar. Então, assim, a probabilidade de que isso se reverta completamente contra ele, como aconteceu com o Fernando Collor em 92, não é provável. Agora, de qualquer jeito, se esse evento do dia 25 de fevereiro não for um sucesso retumbante, e há uma grande probabilidade de que não seja um sucesso retumbante, isso pode acelerar o começo do fim do Bolsonaro. Quer dizer, hoje já, e as informações que eu tenho aqui, mesmo o PL tem pesquisas internas feitas aí desde o início do ano, que mostram que essa popularidade ela já está se desidratando, que ele está ficando restrito aos grupos ali bolsonaristas mais radicais, e uma manifestação no dia 25 de fevereiro que não seja grande pode acabar evidenciando isso, né? Inevitavelmente, ele deve levar pessoas, deve levar gente lá, mas elas vão ser comparadas com outras manifestações que ele convocou antes, né? Até ali na Avenida Paulista mesmo, né? Que foi palco de outras manifestações de apoio a ele. Então, isso deve provocar comparações, e, sendo menores, essas comparações serão negativas a ele. A gente percebe claramente nesse momento uma certa cautela de atores políticos ali sobre se vão, se não vão, se devem, se não devem participar, né? O que se fala, por exemplo, é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que foi ministro dele, que já avisou que avisou que vai pressionado pelas circunstâncias, que ele pessoalmente não gostaria de ir. Por outro lado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que alguns dizem que gostaria de ir, está sendo pressionado pelo partido dele, MDB, a não ir. Então, quer dizer, esses cálculos todos estão sendo feitos, porque a investigação está em curso, outras coisas podem aparecer, a situação pode se agravar. E aí, hoje, todo mundo meio calcula pragmaticamente até que ponto vale ou não vale a pena você colar a sua imagem à imagem do Bolsonaro, diante aí da possibilidade de que a situação se agrave, que outras coisas apareçam, né? Então, tem todo esse jogo de risco aí com relação a essa manifestação do dia 25. As lições aprendidas na Operação Lava Jato são referência para investigações de planos golpistas. Eu acho que isso tudo vai ser feito aí é, com muita cautela e no seu devido tempo, tá? A minha impressão é que hoje ali no Supremo, ali no Ministério Público, na Polícia Federal,
todo mundo pensa, tirando uma lição do que, no final das contas, acabou acontecendo na Lava Jato, né? Quer dizer, até um determinado momento, eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de consideração a respeito se a Lava Jato estava ou não estava correta, mas somente dizendo que até um determinado momento é inegável que a Lava Jato obteve lá os seus dividendos no que gostaria de fazer, né? Condenou uma série de pessoas, levou uma série de pessoas à prisão, recuperou ativos, etc., até um determinado momento em que, vamos dizer assim, a vaidade pareceu ter subido a cabeça ali dos juízes e procuradores envolvidos, né? Em busca ali do troféu maior, que era a cabeça do hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí, a partir daquele momento, começou a haver abuso, começou a haver exageros e tal. Se descobriu depois que as ações eram combinadas entre os procuradores e o juiz Sérgio Moro, a coisa toda desmoronou. O próprio Supremo, que antes apoiava, reviu as decisões todas. Né, reviu condenações, etc., e a Operação Lava Jato desmoronou. Então, a partir dessa lição, a minha impressão é que hoje se tenta tomar o cuidado de não provocar de novo abusos que depois levem a uma vitimização. Tudo que o Bolsonaro quer é sair dessa história como uma espécie de vítima do processo. Então, eu acho que essa cautela vai haver. O que apareceu nas operações anteriores ao Carnaval já é muito forte, já é muito contundente, né? O vídeo da reunião, principalmente, e outras informações já começaram a aparecer depois disso, graves, como, por exemplo, a informação agora de que o presidente Bolsonaro transferiu para os Estados Unidos R$ 800 mil, quer dizer, que não é uma quantia desprezível para ninguém, né? Imaginando, enfim, ter que ficar lá, sei lá quanto tempo, esperando o que fosse acontecer por aqui. Acho que essas coisas todas aí vão tornando a situação mais concreta, mas eu acho que a minha impressão é que uma, uma situação de condenação, uma situação de prisão, isso daí ainda não é nesse momento, ainda no momento mais adiante, quando essas coisas aí, na avaliação de quem está envolvido diretamente com essa investigação, ficarem mais maduras. É um tempo da justiça que às vezes é um tempo um pouco mais longo, né? Um pouco mais lento, né? Consequências das investigações para o PL. Existe esse temor dentro do próprio PL, segundo eu apurei, né? As informações que eu obtive lá no PL é que a prisão do Valdemar Costa Neto foi uma coisa que abalou muito ele. O Valdemar Costa Neto é um cara de 72 anos, ele já não é primário, ele já foi preso, foi condenado no mensalão e foi preso, e ele ficou abalado com a prisão. Quer dizer, a prisão teria sido ali uma prisão por um motivo menor, digamos assim, né? A história lá da Pepita de Ouro, mas que era meio como se fosse um aviso: olha, é, fica na tua, porque, enfim, a gente te pega, a gente tem condição de te pegar. Esse parece que ter sido o recado. Esse recado, as informações que eu tenho, é que chegou ao Valdemar, ele ficou abalado e está preocupado com essas coisas. Quando o PL entrou com aquela ação questionando o resultado da eleição, aquilo foi uma coisa muito discutida antes de ser feita. O advogado do PL na época, o Leonardo Bessa, tinha aconselhado o Valdemar Costa Neto a não assinar como presidente do PL, tinha dito que achava que isso era uma ação que tinha de ser assinada pelo candidato, pelo Bolsonaro. Se o candidato supostamente julgava que tinha sido prejudicado, ele é que tinha que ser o autor da ação. Bolsonaro não quis ser o autor da ação, o Valdemar acabou aceitando ser meio que se arrepende disso, já
arrepende de ter feito aquela ação e tem um pouco de receio disso. Quer dizer, agora o senador Humberto Costa do PT, por exemplo, está pedindo a cassação do registro partidário do PL. Eu acho que ainda não tem elementos para isso, mas há um temor ali dentro do PL de que novas coisas, novas situações possam acabar agravando a situação. Eles estão muito preocupados que a manifestação do dia 25 fuja do controle. Eles avaliam que as condenações que o Supremo fez com relação ao 8 de janeiro, né, do ano passado, demonstram claramente que o Supremo não toleraria novas manifestações pedindo fechamento do Supremo, intervenção militar, prisão de ministro, que tudo isso pode ser considerado crime. E você não controla uma multidão de pessoas nas ruas, quer dizer, é meio complicado você imaginar que se consiga fazer uma manifestação com a garantia de que ninguém leve uma faixa pedindo alguma dessas coisas. Então, dentro do PL, há hoje essa preocupação de que uma situação dessa aconteça, acabe respingando no partido, né, e prejudique aí o projeto que o partido tem de eleger 1.000 prefeitos nas eleições de outubro. O jornalista avalia a relação do governo com o Congresso Nacional. Bom, com relação à questão da reoneração, exatamente, é, começou a haver uma tentativa de entendimento via Senado. Bom a gente talvez entender um pouco aí as coisas e até a própria reação do Arthur Lira lá na abertura do Congresso, para entender um pouco isso. O Lula fez diversos movimentos no sentido de começar a tentar estabelecer outras pontes de relacionamento dentro do Congresso que não necessariamente tivessem que passar pelo Arthur Lira. Quer dizer, a situação do primeiro ano, o Lula considera que ele não havia, diante daquela situação, porque era uma situação já posta, evitar nesse primeiro ano que essa intermediação fosse feita pelo Lira. Quando ele assumiu, o Lira já estava ali trabalhando a sua reeleição, já estava tudo certo, ele tinha que aceitar isso. Aceitou no primeiro ano, mas ele viu que o custo ali foi muito alto. A cada coisa ia aumentando ali o taxímetro do Arthur Lira, né? Ele ia cobrando mais coisas, mais cargos, mais verbas e tal. O Lula, então, começou a tentar trabalhar a possibilidade de estabelecer outras pontes. Então, ele fez ali gestões, conversas, procurou, teve aquela rodada de conversas com governadores de oposição, né? Conversou com Tarcísio de Freitas de São Paulo, conversou com Cláudio Castro do Rio, foi a Minas Gerais, conversou com Romeu Zema. Nessa conversa lá em Minas Gerais, ele conversou também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e estabeleceu uma ponte via Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira, percebendo isso, reagiu. E aí teve aquele discurso duro na abertura do Congresso. Depois houve, na sexta-feira, antes do Carnaval, a própria reunião pedida pelo Arthur Lira com o Lula, no qual ali parece que eles refizeram um pouco as pazes e tal. A gente vai ver na prática isso a partir agora da semana que vem, como acontece, né? Mas o fato é que isso tudo levou à criação dessa ponte no Senado, e lá no Senado já está se construindo uma alternativa à MP da reoneração, via Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é se fazer ali um projeto de lei. Já houve conversas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ali com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Vanderlei Cardoso, nesse sentido. É um projeto de lei que pode ficar, Fernando, numa espécie de meio termo. Alguns senadores avaliam que talvez não precise realmente você desonerar a folha previdenciária de todos esses 17 setores da economia, que teria alguns setores que não precisavam desse privilégio, que talvez que teriam condição de pagar a folha previdenciária, teriam lucro suficiente para isso. Estão querendo avaliar essas coisas caso a caso, ver que setores, de fato, enquanto durou esse privilégio, que vem desde o governo Dilma Rousseff, contratou mais gente, né, gerou mais empregos, quais setores não fizeram isso, tá? Para daí você fazer uma sintonia fina no sentido de dizer, não, esse setor aqui é,
continua desonerado, esse setor aqui reonera. E com relação a uma outra parte dessa MP, que é a questão do programa de recuperação dos eventos, né, dos eventos culturais, também pode haver um meio termo, porque as informações ali é de que os senadores já reconhecem que, de fato, como o Fernando Haddad falou, pode ter havido alguns problemas, algumas irregularidades em alguns contratos. Tá, rola, por exemplo, uma história de que um determinado shopping center teria contratado um cantor para tocar na sua praça de alimentação e colocou toda a contabilidade do shopping center dentro do programa para conseguir um benefício. Então, quer dizer, esse tipo de coisa parece que aconteceu de fato. Então, aí também, com relação ao PERSE, fazer uma sintonia fina, enfim, manter o programa talvez aí menor, e aí todo mundo se chega ao meio termo, que não desagrada ao Congresso e dá, de alguma forma, alguma arrecadação a mais ao Fernando Haddad, como o Fernando Haddad deseja. Então, isso é um negócio que está sendo construído ali no Senado. A Câmara, só para concluir, vamos ver como é que ela começa depois da conversa aí do Lira com o Lula, mas o Lira já deu sinais de que ele deve iniciar fazendo a cobrança da história do veto dos 5,6 bilhões de reais de emendas parlamentares, dizendo que muito provavelmente esse veto vai ser derrubado. Então, ali a situação na Câmara ainda não parece que esteja totalmente pacificada, não. Maiores desafios que o governo tem para este ano. Ainda ali com relação à pauta no Congresso, você ainda tem uma série de coisas ali a serem feitas num ano encurtado pelas eleições municipais. Quer dizer, ou você vai fazer no primeiro semestre, ou você não vai fazer, porque no segundo semestre todo mundo vai sair ali para as eleições. Você tem que regulamentar a reforma tributária, são dezenas de leis complementares aí que precisam ser analisadas e aprovadas ali. Muito provavelmente a segunda etapa da reforma tributária, que é a do imposto de renda, não fique para esse ano, em torno dessa questão. E aí você tem todo esse desafio. Quer dizer, o grande desafio que o governo tem agora pela frente é como é que ele vai conciliar a promessa feita pelo Fernando Haddad de déficit zero, ou seja, não gastar mais do que arrecada, com a necessidade de fazer isso que o Lula chamou de colher o que plantou. Quer dizer, você tem as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, elas são importantes para você criar, né, realizações políticas no ano eleitoral. Os deputados e os senadores também querem ver aprovadas as suas emendas pelo mesmo motivo, né, para mandar dinheiro para suas bases lá e, enfim, elegerem lá os candidatos que eles apoiam em cada município. Então, quer dizer, você fazer a conciliação dessas duas coisas, você obter um crescimento, você não gerar um déficit e, ao mesmo tempo, conseguir fazer os investimentos necessários, é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, né? E se não for agora, né, você já vai ter terminado a primeira metade do governo. Então, já entra na segunda metade sem tantas entregas. Então, é um problema sério, um problema grave, num país que ainda está bastante polarizado, como as pesquisas mostram, né? Onde, enfim, a vantagem que o Lula tem ela segue sendo muito pequena, né? O Lula ainda não obteve em nenhuma pesquisa de opinião o mesmo resultado que ele obteve na eleição. E o resultado que ele obteve na eleição não foi tão grande assim, foi 51%, ou seja, somente 1% acima da metade dos eleitores, né? Índice de aprovação e polarização de Lula. Eu acho que você tem dois grupos para analisar, basicamente, né? Assim, simplificando um pouco as coisas, ou três, vamos lá. Eu acho que você teve, desde 2018, desde a ascensão do Bolsonaro, o surgimento, o aparecimento ou o ressurgimento da direita de fato no país, né? Quer dizer, depois da ditadura militar, você tinha uma certa direita envergonhada, né? Quer dizer, as pessoas não tinham
tinha uma certa vergonha de dizer que eram de direita e tal, essa vergonha se dissipou. Hoje em dia, ninguém mais que seja de direita tem problema de dizer que é de direita. Então, eu acho que isso é um dado concreto que vai ficar. Quer dizer, você vai ter daqui para frente sempre candidatos de direita bem colocados, disputando de forma competitiva o cenário político brasileiro, né? Aí, por outro lado, você tem essa questão do bolsonarismo. Tudo indica que esse bolsonarismo, quer dizer, o Bolsonaro como principal representante da direita, ele talvez ele derreta um pouco, não será ele. Mas aí ainda não surgiu o nome alternativo. Quem herda essa direita? Tem vários candidatos aí a isso, né? Tarcísio de Freitas é um, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado é outro, outros nomes aí estão postos aí tentando herdar isso, mas nenhum deles ainda despontou de fato. Então, eu acho que você tem um pouco nesse momento isso. Ainda não há essa clareza aí de quem herda essa direita, mas muito provavelmente alguém herdará. E aí, talvez uma parte disso o Lula talvez possa recuperar, porque também é meio ingênuo a gente imaginar que essa polarização ela seja totalmente ideológica. Ela não é totalmente ideológica. Não é verdade que todo o eleitor do Lula seja alguém de esquerda. Isso de fato, isso não é verdade, né? Isso é verdade para uma determinada parcela, não é verdade para outra. Uma parcela se identifica com o Lula exatamente, mais do que com o PT, mais do que com o ideário de esquerda do PT, enfim, assim como também uma outra parcela aí, muito provavelmente é mais antilulista ou antipetista do que exatamente de direita. Então, existe aí uma certa geleia, né, aí, não ideológica, né, que se movimenta para um lado e para o outro. Se não fosse assim, as eleições teriam sempre o mesmo resultado e elas não têm, né? 2024 é um limiar do que poderá acontecer daqui para frente. Eu acho que esse ano de 2024 ele é meio um limiar do que deverá acontecer daqui para frente. As eleições municipais vão mostrar algumas coisas para a gente, vão mostrar se essa polarização do país permanece da mesma forma, ou se ela se dilui, se a gente passa para um outro momento. Elas vão mostrar o tamanho que o Lula passa a ter daqui para frente, que a esquerda passa a ter, vão mostrar o tamanho que a direita terá, né? Quer dizer, eu acho que a gente já tem aí como experiência de eleições anteriores, as eleições municipais no Brasil muito claramente são um prenúncio do que deve acontecer na próxima eleição nacional. Então, realmente, em 2024, você vai ter um pouco esse cenário, dependendo de quem sair à frente, de quem eleger mais prefeitos, né? Indicará o que vai acontecer mais adiante, 2 anos depois. Pêndulo voltando para a direita. Assim como aconteceu no Brasil especificamente, esse fenômeno da direitização, né, de parte da sociedade é um fenômeno planetário, né? Ele acontece aí em diversos outros lugares. Acontece nos Estados Unidos com Trump, aconteceu lá na Argentina com o Javier Milei, você tem na Itália, você tem outros exemplos aí disso aí acontecendo pelo mundo, né? E aí é isso, o mundo conversa, né? A gente sabe disso. Então, certamente alguma influência, por exemplo, do que aconteceu na Argentina influi por aqui. As dificuldades que o Javier Milei agora está tendo na prática para governar influem de outra forma. E o resultado da eleição nos Estados Unidos certamente vai influir de alguma forma também, né? Então, eu acho que você tem essas coisas todas sendo observadas, até porque a gente sabe, inclusive isso, né? Que esses movimentos de direita eles conversam, né? Assessores do Trump estiveram
ajudando na eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro esteve na posse do Milei na Argentina, né? Então esses grupos conversam e se ajudam, né? Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.